Bom, meu nome é Julia Níquel e nesse vídeo eu e meu grupo vamos apresentar um pouco sobre o software QlikSense. Esse vídeo é um trabalho da disciplina Computação Aplicada à Engenharia de Produção 2 e meu grupo é composto por Julia Níquel Boschetti, que sou eu, Kelvin Zanetti de Oliveira e Matheus Cruz de Ostri. Bom, dando uma leve introduzida sobre o tema. Há alguns anos, a análise de dados era realizada por meio de formulários e achismos de forma individual e em cada setor da empresa. Porém, isso poderia trazer resultados negativos na hora da tomada de decisão, porque cada pessoa tem uma visão diferente sobre determinados assuntos. E na atual competição do mercado, as empresas não admitem mais falhas, erros ou resultados abaixo do esperado. Dessa forma, surge esse interesse das organizações em entender o comportamento de vendas, entender o interesse do consumidor e identificar tendências de mercado. Em geral, surge esse interesse das empresas nas ferramentas analíticas que ajudem essas empresas a entender esses tópicos que eu citei. Bom, uma organização possui diversos setores. Possui o setor de marketing, o setor de administração, relacionamento com o cliente, vendas, enfim, são vários setores. E cada um desses setores gera grande quantidade de dados por dia. E aí que surge essa dificuldade. Como analisar todas essas informações, cruzar os dados e gerar insights, ou seja, essas informações valiosas. Então, aí que surge a necessidade de utilizar uma ferramenta BI, que significa Inteligência de Negócios, que irá transformar todas essas informações que antes não serviam para nada, em informações que nos ajudem, que ajudem essas empresas a tomar decisões futuras, que as levem ao sucesso. Bom, quem deixar de analisar os dados estruturados, ou seja, aqueles dados que possuem uma estrutura previamente planejada para armazená-los, e não estruturados, ou seja, que não possuem essa estrutura relacionados ao negócio e ao mercado, perderá a competitividade. Bom, nós vamos explicar sobre esse tópico no decorrer desse trabalho. Bom, antes de falar da vantagem propriamente dita de analisar e interpretar dados, eu vou ler uma citação. A importância da análise de conteúdo para os estudos organizacionais é cada vez maior e tem evoluído em virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade das pesquisas. O que essa citação quer dizer? Que cada vez mais as empresas têm buscado entender os seus dados e tomar decisões não mais baseadas em achismos, mas em uma base que tenha um rigor científico, que tenha realmente um sentido, né? Não algo mais baseado em achismos e interpretações individuais. Bom, mas falando da vantagem propriamente dita de analisar e interpretar dados, vamos começar com tomada de decisão informada, decisões mais assertivas. Quando você analisa e interpreta os seus dados, você tem uma noção do que está acontecendo na sua empresa, tem uma noção do cenário atual que ela está vivendo. Então, você consegue tomar decisões mais certas, decisões não baseadas mais em achismos. Você também consegue, uma vantagem, né, é a identificação de tendências, porque quando você analisa e interpreta os dados, você consegue identificar os produtos que seu consumidor, seu cliente vai aderir, vai comprar, né, vai gostar. Isso não é bom só para a empresa, mas também para os seus fornecedores, porque quando você identifica uma tendência, você consegue avisar esses fornecedores e falar que você vai precisar de uma maior quantidade de produtos e aí eles vão se organizar e trabalhar para que não falte essa matéria-prima. Bom, eficiência de custos, porque quando você analisa e interpreta os dados, você consegue ver as áreas da sua empresa que precisam de investimento, as áreas que não precisam, e também você consegue otimizar seus recursos, por exemplo, quando você tem um produto que precisa de várias análises, de vários testes para ficar pronto, mas através dessa análise e interpretação de dados, você consegue ver que apenas uma análise mais profunda pode resolver todos esses problemas e não ter que fazer vários testes, otimizando seus recursos. E também outra vantagem é previsão clara, obtém maior conhecimento sobre si mesmas. Quando você analisa e interpreta os dados, você se conhece, você vê suas vantagens, suas desvantagens, o que você precisa melhorar. Dessa forma, você consegue ter maior conhecimento sobre si mesmo e também tomar decisões mais rápidas. Bom, dessa forma, uma ferramenta que nos ajuda, uma ferramenta analítica que nos ajuda a obter essas informações é o QlikSense, e nesse trabalho nós vamos falar um pouco sobre ele. Bom, o que é QlikSense? QlikSense é uma ferramenta de visualização de informações
que explora dados e revela suas conexões, de forma a gerar resultados que têm informações valiosas para o usuário, oportunidades, enfim. Ele permite uma rápida criação de visualizações à medida que você vai arrastando e removendo elementos do seu dashboard, que é um painel visual com suas informações. Ele já vai calculando os dados instantaneamente, ou seja, é algo bem rápido mesmo. Ele permite uma análise profunda dos dados e compreensão da real situação do negócio. Quando você tem uma melhor visualização dos seus dados, você consegue entender o que está acontecendo. Você consegue ver o mercado que sua empresa está inserida, né? Então, você consegue entender o que realmente está acontecendo. E, bom, a ferramenta QlikSense está ganhando destaque por permitir a visualização de dados de forma simples, sem a demanda por conhecimento de programação. Esse é um diferencial desse software que a gente também vai discutir durante o trabalho. Bom, empresa desenvolvedora. A empresa desenvolvedora é a QlikTech, foi fundada por Bjorn Berg e Staffan Gestrelius, foi fundada em Lund, na Suécia, em 1993, e ela é sediada em King of Prussia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e possui escritórios na América do Norte e na Europa. Bom, problemas que podem ser solucionados por esse software. O QlikSense, ele auxilia tomadores de decisões, analistas, empresários, a ter uma melhor visualização dos seus dados. Dessa forma, ele contribui para a solução de qualquer tipo de problema que precise de uma análise, seja ela mais simples ou mais complexa, mais aprofundada, né? E ele faz isso através da sua experiência associativa, que você pode ir fazendo pergunta após pergunta, e analisando os dados livremente, aprendendo a cada passo do caminho. Você mesmo pode fazer o seu caminho até onde você quer chegar. Você tem uma dúvida e ele gera um resultado. A partir dali você tem outra dúvida e você vai fazendo as suas perguntas até chegar onde você realmente deseja. Bom, funcionamento do QlikSense. Como eu havia falado, ele é uma ferramenta de visualização de dados altamente personalizável, de forma que você vai incluir no seu dashboard tudo o que você quer como resultado, o que você deseja como resultado, do que você deseja saber. Ele possui a resposta instantânea, de forma que, à medida que você vai tirando, removendo elementos, ele já vai recalculando os seus dados e mostrando suas informações. É algo bem rápido mesmo. Ele possui dashboards customizados com as informações relevantes para quem utiliza. Isso é resultado dele ser altamente personalizável, porque você vai incluir no seu dashboard tudo aquilo que você realmente quer. Os gráficos correspondem ao tipo de visualização que interessa ao usuário. Por exemplo, qual gráfico me interessa mais? O de pizza? O de barra? Enfim, você pode configurar isso e ele vai te dar essa informação. E os dashboards são reorganizáveis e aceitam a adição de comentários. Dessa forma, todas as pessoas que têm acesso ao QlikSense da sua empresa conseguem ter uma noção do que está acontecendo através dos comentários deixados, explicando o que você fez, as informações, enfim. Bom, vantagens do QlikSense. QlikSense ele possibilita uma visualização de dados intuitiva, é realmente muito fácil como navegar na internet, rápido e intuitivo, fácil e intuitivo, você consegue ir clicando e arrastando elementos, é algo bem simples mesmo. E ele gera gráficos, relatórios, tabelas, enfim, algo de fácil entendimento. Possibilidade de compartilhamento, de forma que todas as pessoas que têm o QlikSense no computador, no celular, eles podem acessar o que você está fazendo. Geração de relatórios simplificados, porque ele gera relatórios, tabelas, gráficos realmente simples e de fácil entendimento. Exploração associativa e busca inteligente, de forma que as pessoas não precisam ter um conhecimento de programação. O próprio QlikSense vai te ajudando a chegar onde você quer. Se você não tem um ponto de partida, você pode pesquisar em palavras-chave e a partir dali começar o seu pensamento até onde você quer chegar. Mobilidade, você pode acessar de qualquer lugar, tanto no celular quanto no computador, com ou sem internet, né, sem acesso à internet. Alta compressão de dados, de forma que ele comprime os seus dados em até 90% e você pode acessá-los em qualquer lugar. Segurança, que seus dados são seguros, os dados que são exportados para esse software. E storytelling, que é um recurso que você pode realmente contar histórias através das informações dos seus dados, de como você chegou lá, né? Bom, vantagens nas empresas. No departamento financeiro, o QlikSense ele possibilita
a visibilidade das informações e rapidez na tomada de decisão, porque a partir do momento que você tem uma melhor visualização dos seus dados, você entende o que está acontecendo no seu negócio e consegue tomar uma decisão mais rápida, né? Quando surge um problema, por exemplo. Recursos humanos, monitoramento dos KPIs, que são indicadores de performance que você consegue ter uma noção da produtividade dos seus funcionários, da sua empresa. A empresa está trabalhando de acordo com o que a gente precisa, né? Você consegue ter essa noção. Marketing, monitoramento do mercado, você consegue ver para onde seus produtos são vendidos, quais cidades, ele mostra um mapa com isso. Você consegue ver quais estratégias estão ou não funcionando, quais palavras-chave levam as outras pessoas a visitarem o seu site. Enfim, marketing no geral, você consegue ter esse monitoramento através do ClickSense. Bom, desvantagens é que não possui versão para MacBook e falta de suporte ao cliente. O ClickSense é vendido por revendedores e muitas pessoas reclamaram que após essa compra do ClickSense eles não sabiam como ajudá-los. Então, essa é uma desvantagem, né? Falta de suporte ao cliente. Bom, diferencial. O sistema self-service deles, de forma que você mesmo pode ir guiando, fazendo pergunta após pergunta para chegar onde você deseja. Você mesmo vai fazendo o seu caminho, sem precisar conhecer sobre programação. Segurança. Mobilidade, que você pode acessar em qualquer lugar, tanto no computador quanto no celular. Rapidez é algo bem rápido, a partir de quando você vai removendo, adicionando elementos, ele já vai recalculando os dados e te mostrando no mesmo instante novos resultados. É uma plataforma analítica, esse software realiza os tratamentos dos dados, desde a exportação dos dados até a higienização dos dados, né? Não constrói novos modelos analíticos toda vez que uma query é feita. Ou seja, vamos supor que você quer ter algumas informações sobre os seus dados. E aí você vai e consegue essa informação. Porém, você tem mais dúvida a partir do que você já tinha dúvida. E aí, você não precisa solicitar de novo uma nova análise dos dados, começar do zero. A partir de onde você já fez essa informação, já teve essa informação e tem essa dúvida, você pode ir fazendo novas perguntas até chegar onde você quer. E inteligência artificial, porque eles dizem que esse é realmente o diferencial deles, de forma que junto com o seu motor associativo, ele vai te guiando, o próprio ClickSense vai te guiando a respostas que sozinho você não chegaria. Bom, sobre as versões do ClickSense, basicamente existem duas, a Business e a Enterprise, sendo que essa Enterprise se divide em três, a Professional e a Analyzer, e mais uma que só é igual a Analyzer, mas tem mais capacidade, por isso que nós optamos por não colocar aqui, porque possui os mesmos recursos, né? Mas ok. Vamos falar um pouco sobre o ClickSense Business. Ele é algo mais micro, mais para indivíduos e equipes, algo pequeno. O Enterprise já é algo maior para organizações e departamentos, sendo que o ClickSense Enterprise Professional você pode criar, editar planilhas, tem acesso a todos os recursos mesmo do ClickSense. E o Analyzer você só vai realmente analisar o que está sendo feito ali, ter acesso a esses relatórios, exportar para o Excel, mas é mais uma ferramenta de análise mesmo, né? Bom, o preço. O ClickSense Business custa $30 de usuário por mês. O Enterprise Professional, $70 de usuário por mês. E o Analyzer, $40 de usuário por mês. Aquele que tem maior capacidade, que optamos por não colocar, ele custa $100 de usuário por mês. Lembrando que a versão teste que nós conseguimos é do ClickSense Business. O Enterprise não tem essa versão teste. Bom, espaços compartilhados, ou seja, quantas pessoas podem ter acesso aos aplicativos. A gente vê a diferença, que o ClickSense são só 5 pessoas e o ClickSense Enterprise é ilimitado, vários espaços, enfim, várias pessoas podem acessar. Espaços gerenciados, que são que só as pessoas que têm acesso àqueles aplicativos, àqueles espaços conseguem acessar. O ClickSense Business não tem isso, somente o Enterprise. Limite de tamanho de aplicativo e armazenamento total em nuvem, a gente pode ver que essa diferença é bem grande. E quando tem esse e mais, é porque a gente pode adicionar, tem um custo a mais para a gente conseguir adicionar mais espaço, e, enfim. Recarga de dados simultaneamente e recarga de dados agendadas por dia, a gente também pode ver que a diferença é grande.
Produtos de valor agregado, que são aqueles produtos que a gente pode adquirir por um custo adicional, que melhora a nossa experiência com o ClickSense, mas a gente só tem essa opção no ClickSense Enterprise. Integrações de API, que é essa integração de sistema que possibilita vários benefícios, como o intercâmbio de dados, a segurança, enfim. E somente o Enterprise tem também. Bom, agora o Kelvin vai explicar um pouco mais sobre esse software no decorrer desse vídeo. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre os diversos recursos que o software ClickSense oferece. Ferramentas de análise incorporadas. As análises incorporadas integram recursos e conteúdos analíticos a aplicativos de negócio, produtos, sites e portais. Elas permitem que os usuários acessem rapidamente seus dados mais relevantes. Suas principais funções são autoatendimento analítico, colaboração entre vários usuários, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de relatórios para celular, transmissões de análises, relatórios interativos, gestão virtual do fluxo de trabalho e também benchmarking, que seria a avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e empresas aos seus próprios métodos. Ferramentas de Big Data. Big Data, no caso, seria um conjunto de técnicas capazes de analisar grandes quantidades de dados para a geração de resultados importantes para a sua empresa, seu negócio. As funções dessas ferramentas de Big Data são as análises de dados preditiva, a colaboração e fusão de dados, processamento de grandes volumes de dados e também a limpeza e visualização de dados, né? No caso dessa limpeza, você analisa a qualidade dos dados de uma fonte de dados, né? Você está analisando os melhores dados, as melhores informações para estar fazendo essa limpeza. Ferramentas de visualização de dados. Nessa parte, o software oferece análise, relatórios, descobertas visuais, modelos de simulação, visualização de relações e dashboards personalizados, né? O software oferece uma gama muito grande de visualizações de dados, principalmente com a parte dos dashboards, que no caso seria painéis que mostram métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas traçados de uma forma visual, facilitando a compreensão dos dados informados. O que seria isso no caso? Você informaria dados, informações, e por meio do software ClickSense você criaria dashboards para facilitar o entendimento, né? A compreensão. Te dar um exemplo de uma empresa que venda alguma coisa, você informaria suas vendas durante 30 dias e você criaria um gráfico, por exemplo, um painel te mostrando quais dias você vendeu mais e quais dias você vendeu menos. Esses softwares na parte de dashboards facilitam muito a visualização de dados, as integrações de fontes de dados e também os widgets, que seriam elementos de interação, como janelas, botões, menus, ícones e barras de rolagem. Você criaria um dashboard para facilitar o entendimento daquele dado, daquela informação que você precisaria para o seu negócio, para a sua empresa, né? O software ClickSense também oferece uma parte estatística, na qual, com essa área estatística, você consegue desenvolver análises multivariadas, controle de processos estatísticos, simulações estatísticas, análise de regressões, armazenamento de arquivos, descoberta de associações e também rastreamentos de conformidade. Você tem uma área específica para a parte estatística dentro do software. O software também apresenta uma parte de chatbots. O chatbot nada mais seria do que um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas, né? Essa conversação ela é feita em vários idiomas, você pode configurar o bot para falar em qualquer idioma, em muitos idiomas no caso. Você meio que pré-configura o bot para ter aquela conversa que você teria normalmente com um possível cliente, porém
Como você provavelmente não vai ter tempo para estar fazendo essa conversa, ou então não vai ter um funcionário para estar fazendo isso, você meio que pré-configura o bot para recolher as melhores informações que você precisa para um futuro processo ou método, né? No mais é isso. Você cria um bot para se relacionar com uma pessoa, com um possível cliente, e receber as melhores informações e dados. O software também tem uma área de gestão de negócios. Você faz toda a sua gestão, a gestão do seu negócio, do seu empreendimento, tudo pelo software ClickSense. Nela tem uma área de cobrança de faturamento, compras, vendas, gestão de estoque, gestão de marketing, gestão de finanças, gestão de pedidos, funcionários, ordens de serviço, indicadores de desempenho. Tem uma área para você gerir o seu negócio, tudo dentro do software ClickSense. Bom, falando um pouco sobre as funcionalidades do software, destacamos como principal ponto a ajuda que a ClickSense oferece às empresas a lidar com seus dados, né? Com esses dados conhecidos, o software ajuda a empresa a conhecer mais profundamente o comportamento do seu cliente, também a reinventar novos processos, descobrir novos fluxos de receita, novas áreas rentáveis para a empresa, também equilibrar seus riscos com o intuito de estar reduzindo os seus riscos. Também proporciona visualizações inteligentes, como os dashboards explicados anteriormente nos recursos, criação de autoatendimento, como o exemplo dado nos recursos dos bots, análise geográfica, que seria saber de onde são esses dados, quais regiões de onde foram coletados, geração de relatórios intuitivos, uma consultoria de percepções através da inteligência artificial e também a mobilidade online e offline. Destacamos outras funcionalidades, como a busca inteligente, que permite que você utilize palavras-chave e tenha rapidamente informações precisas para que você extraia os melhores insights sobre o seu negócio, né? No caso da busca inteligente, você poderia estar escolhendo uma palavra como restaurante, por exemplo, e você estaria buscando dados sobre os melhores restaurantes de uma região, ou então de restaurantes que não possuem naquela região, para você ter uma ideia de um futuro negócio. Outra funcionalidade seria o storytelling, onde você conta com recursos para contar histórias sobre os dados interativos através de dashboards. Assim ficaria muito mais fácil compreendê-los, o que facilita o trabalho em equipe também. Uma funcionalidade muito importante seria o uso intuitivo. Qualquer pessoa pode utilizar e entender os dados, porque os dashboards foram criados de maneira similar a uma página de internet para que seja facilmente compreendido. Também destacamos a mobilidade. O ClickSense facilita o trabalho em lugares remotos, pois você só precisa de internet para ter acesso ao software, sendo pelo computador, por um desktop, ou por um notebook, ou então até mesmo pelo smartphone. Destacamos também uma funcionalidade como ponto de self-service, sendo possível extrair as informações necessárias para cada setor ou profissional, adaptando o uso da ferramenta para facilitar e agilizar as tomadas de decisões. Por fim, destacamos a alta compressão de dados, onde você consegue comprimir muito os dados analisados, gerando grande economia de espaço para seu hardware. E agora chamarei o Matheus para estar explicando um pouco mais sobre o software em si. Quando a gente começa nosso programa, o ClickSense, após a gente efetuar o login, a primeira tela que vai aparecer vai ser essa daqui, onde a gente consegue ver os aplicativos que a gente já criou, ou seja, os dashboards, e caso a gente não tenha criado ainda, vai aparecer apenas um quadradinho desse vazio pedindo para a gente criar um novo aplicativo. Logo depois que a gente começa a criação do nosso aplicativo, a gente vai ter a opção de fazer a entrada de dados manualmente. Mas como a gente costuma trabalhar com uma base de dados grande, essa forma de inserir os dados manualmente não é uma forma muito viável. E o aplicativo, o ClickSense, ele também permite que a gente possa anexar os dados de uma forma mais rápida. Ou seja, a gente escolhe uma base de dados que a gente quer puxar os dados e a gente pode tanto arrastar o nosso arquivo para cá, quanto fazer a procura e encontrar ele no nosso computador. Aí logo após que a gente faz essa inserção dos
dos arquivos aqui no ClickSense, a gente pode escolher quais as linhas ou colunas da nossa tabela a gente vai querer que sejam analisadas. E aqui a gente tem só como título de curiosidade, são algumas das bases de dados que o ClickSense aceita puxar os dados. Algumas são bastante conhecidas, outras nem tanto. Logo depois que a gente puxa os dados para o nosso aplicativo e monta nosso dashboard, ele vai tomar essa aparência aqui. Porém, esse daqui, como é a versão desktop, vai ficar um pouco diferente da nossa versão, que é a cloud. Bom, o problema que eu e meu grupo optamos por trabalhar é a análise da cesta de supermercado. E antes de falar dessa análise propriamente dita, eu vou ler uma citação. Ser pioneiro na adoção de estratégias de gestão diferenciadas e na utilização da tecnologia para alcançar uma maior eficiência operacional e multiplicar as vendas faz uma grande vantagem competitiva. Bom, o que essa citação está falando para a gente? Está falando que a adoção de estratégias como a análise da cesta de supermercado, juntamente com a utilização da tecnologia, como o software ClickSense, que nos possibilita analisar e interpretar os dados, se torna uma grande vantagem competitiva para a empresa. Por isso a importância desse trabalho e por estarmos falando desse assunto. Mas vamos falar agora da análise de cesta de supermercado. Ela é uma técnica de modelagem que consiste na ideia de que se você compra um produto, é provável que você compre outro. Como, por exemplo, se você compra pão, é possível que você compre queijo, né? Mas esse é só um exemplo. O objetivo dessa análise é prever as decisões de compra dos clientes. Essa análise estuda padrões de compras e preferências dos consumidores. E a análise é feita através dos cruzamentos de dados das vendas, de forma a procurar padrões relevantes. E depois dessa análise é feita uma comparação por meio de análises estatísticas e matemáticas do mix de produtos. E, em geral, essa análise busca entender os produtos que são adquiridos juntos e os produtos que influenciam na compra de outros produtos, né? Essa análise permite inferir necessidades e preferências dos clientes a partir de seus padrões de compra, por isso a importância dessa análise, né? E quando a gente pensa na análise de cesta de supermercado, a gente pensa em um supermercado. Mas essa análise ela possui outras aplicações, como, por exemplo, análise de compras com cartões de crédito, análise de padrões de chamadas telefônicas, análise de compras de serviços de telecomunicações. Ela serve, inclusive, para análise de compras de produtos que podem estar ligados a algum crime. Por isso, a importância dessa análise no nosso dia a dia, né? Bom, implicações. Os resultados dessa análise podem gerar mudanças no design de lojas, design de catálogos, pode gerar otimização de propaganda online e na configuração de vendas e promoções. Bom, as vantagens dessa análise. Ela nos traz informações de valor. A gente realmente entende as preferências do nosso cliente, o que ele compra conjuntamente. E a partir disso a gente pode tomar algumas ações que seja algo bom para o nosso estabelecimento e para o nosso cliente. Então, por isso, informações de valor é uma vantagem. Essa análise também pode trazer aumento das vendas, porque quando você entende o que um cliente compra em conjunto ou um produto influencia na compra de outro, você pode aproximar esses produtos de forma que, por exemplo, a pessoa que compre pão, o pão esteja perto do queijo. A pessoa que compre pão, não esqueça de comprar o queijo, porque eles estão perto. Ou você pode afastá-los de forma que as pessoas tenham que percorrer todo o supermercado e ver outros produtos e, enfim, comprá-los, né, aumentando as vendas. Ou você pode fazer um combo desses produtos com preço mais barato, né, que leve as pessoas a comprarem mais mesmo. E aumento do tráfego nos pontos de venda. Como eu falei, você pode colocar 2 produtos que são adquiridos juntos distantes, de forma que as pessoas precisem percorrer o supermercado. Ou pode colocar um produto que sai muito no final de um corredor, que a pessoa precisa passar por todo esse corredor para chegar nesse produto e ela veja outras opções de compra, né? Então, essas são as vantagens dessa análise. Bom, um exemplo prático. Vamos imaginar que a cada 5 compras que contenham farinha e ovos, 3 delas incluam também açúcar. A gente pode pensar que esses sejam os ingredientes para um bolo, por exemplo, mas é só um pensamento. Aí a gente realiza o cruzamento dos dados e a gente tem as seguintes ideias.
Quando a cesta inclui farinha, há 60% de chance de compra de ovos. Quando a cesta inclui ovos, há 60% de chances de compra de farinha. Quando a cesta inclui farinha e ovos, há 75% de chances de compra de açúcar. Bom, por mais que existam vários padrões de comportamentos diferentes, alguns são previsíveis e específicos. Então, a partir disso, a gente pode tomar algumas ações, tomar algumas providências, como, por exemplo, aproximar as gôndolas de açúcar, farinha e ovos, para que quando uma pessoa compre açúcar, ela lembre de comprar farinhas e os ovos. Ou, dependendo, a gente pode afastá-los para promover essa movimentação no supermercado que leve à compra de outros produtos também, né? Basicamente, essa análise serve para promover a eficiência de vendas, para aumentar as vendas, aumentar o tráfego. Tem várias vantagens, como a gente falou anteriormente, que você pode tomar algumas ações que melhorem alguns desses pontos. Bom, agora o Matheus vai mostrar um pouco sobre essa aplicação, sobre esse exemplo no próprio ClickSense e como podemos resolver esse problema. Com a intenção de melhorar o fluxo nos pontos de vendas e aumentar o número delas, um proprietário de um supermercado realizou análise da cesta de supermercado em seu estabelecimento, com o objetivo de compreender sobre os padrões de compra de seus clientes e assim ele obteve os seguintes resultados. Antes da gente poder analisar os dados que o dono do supermercado obteve, primeiro a gente precisa saber como é que cria um dashboard aqui no ClickSense. Primeiramente, a gente vem em adicionar novo e criar aplicativo. Aí a gente denomina o nome para o nosso dashboard. Vou botar aqui teste 2. E aqui ele vai ficar. Quando a gente cria o aplicativo, a gente abre ele. E logo após vai vir a parte de inserção de dados. Aí como a gente pode arrastar eles. Vem aqui, puxo minha planilha. E solto ela aqui. Pronto, logo após a gente insere nossos dados, a gente vai aparecer nessa tela aqui onde a gente começa a montar nosso dashboard. No caso, vou mostrar o dashboard aqui no nosso que já está pronto, para não demandar muito tempo. Primeiramente, a gente vem aqui nos campos, onde a gente vai escolher os itens aqui no caso que foram comprados por consumidores aleatórios do supermercado. Ou seja, o problema que ele quer saber, o nosso cliente, é quais produtos os consumidores compram após comprar determinado produto. Por exemplo, qual produto eles compram após fazer a compra de abacate. Aí para a gente fazer isso, a gente vem aqui em gráficos, onde ele dá vários tipos de gráfico que a gente pode utilizar. No nosso caso aqui eu usei o gráfico de pizza, de barra e de linha. Aí para você gerar esse gráfico, basta você arrastar ele aqui e depois vai aparecer o seu parâmetro de medida para você poder botar. Seu parâmetro de medida vai ser o abacate e produtos comprados em seguida. Aí igual que a gente pode ver que a gente fazendo como parâmetro o abacate, os clientes tendem a comprar depois o chá verde com 32%, a cenoura com 17%, a panqueca com 7,9% e assim sucessivamente. Aí aqui a gente botou como parâmetro a carne de boi e o inhame, e ele dá pra gente aqui, ó, a carne de boi seriam as barras azuis e o inhame as barras rosa. Ou seja, quando a pessoa compra a carne de boi, ela tem praticamente 100% de chance de comprar uma cerveja depois. Já quando a pessoa compra o inhame, ela tem cerca de 10 a 15%. E assim sucessivamente. Aqui fala qual o percentual que eles têm de não comprar nada depois, de comprar batata, de comprar vinho, e assim vai. E aqui a gente também utilizou outro gráfico, que é o de linhas, para analisar a porcentagem, mas utilizando como parâmetro quem compra o camarão e a farinha de trigo. E aqui a gente pode ver que a farinha de trigo
que é a linha vermelha, e o camarão a linha azul. Ou seja, se um cliente compra farinha de trigo, ele tem quase 80% de chance de não comprar nada. Já quem compra o camarão tem quase 0% de chance de comprar nada. Ou seja, quem compra camarão, em quase 100% das vezes, vai comprar algum outro item. Aí que, por exemplo, é a água. A água tem 15% de ser comprada depois de um cliente que comprou o camarão primeiramente. E assim vai analisando todos os gráficos, todos os itens da nossa planilha. Aí logo após que a gente termina de montar nosso dashboard, a gente vem aqui em edição concluída e assim ele vai ficar de forma mais ampliada após finalizar a montagem do nosso quadro de informações. Caso a gente queira também fazer um download desse gráfico, desse dashboard, a gente pode vir aqui e clicar nessa setinha e baixar a pasta como PDF, ou seja, ele vai baixar todos aqui como PDF, ou a gente pode tornar essa pasta pública. E obrigado.